Fala investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero te trazer dados sobre o Brasil. Por que isso? Porque justamente no momento atual que nós vivemos, a mídia não está dando a devida atenção para o que anda acontecendo no nosso país. E os principais influenciadores ainda estão muito mais preocupados em falar de ações de tecnologia ou até mesmo sobre criptomoedas para se desviar da sua atenção do holofote que deveria ser o nosso país. E principalmente porque estamos prestes a viver aí a Copa do Mundo e isso daqui tende a ser ocultado ainda mais nos próximos dias e meses, tá bom? Então vem comigo, vou te trazer a realidade dos dados aqui do Brasil e já para começar quero trazer aqui sobre o investidor brasileiro o investidor estrangeiro na nossa bolsa, tá bom? Então repara que no início do ano tivemos uma entrada significativa do capital estrangeiro na nossa bolsa, né? No qual lá por meados de abril batemos a máxima aqui, se aproximando de 70 bilhões de reais. E desde então, desde abril desse ano, o investidor estrangeiro vem tirando o seu dinheiro do nosso país, né? Então, nos últimos 34 pregões, né, a gente teve retirada do investidor totalizando 28 bilhões de reais. Tá? No entanto, no principal momento agora que a gente está vivendo aqui em 2026, no acumulado do ano, a gente tem ainda um saldo positivo, mas precisamos ficar atentos a essa movimentação do capital internacional. Por quê? Porque é ele quem de fato faz a nossa bolsa se movimentar. E aí, reparem só nesse dado aqui, né, que eu estou trazendo para vocês, é a nossa bolsa de valores, no qual ela chegou aqui nos 189 mil pontos, chegou a bater então esse ano quase 24% de alta e no acumulado do ano então de 2026 a gente vê a bolsa aqui nos 168 mil pontos, acumulando aí cerca de 5% em 2026. Lembre-se o seguinte, esse 5% já é inferior à rentabilidade do CDI, ou seja, se você aplicou o seu dinheiro agora no início do ano, na virada do ano, saiba que nesse exato momento você está perdendo para o CDI. Você chegou a ficar iludido com uma máxima lá que pode ter batido na casa de 24%, só que nesse exato momento caiu tanto a nossa bolsa que você está perdendo para o CDI. Você está assumindo muito mais risco, e ainda por cima perdendo para o CDI. E um dado interessante para vocês aqui é que os brasileiros não se tocam, né? Parece que, né, vai sendo iludido pela impressão do dinheiro, né? Então, coloquei aqui nesse gráfico para vocês terem cada vez mais ciência sobre esse assunto, né? Então, reparem o seguinte, isso daqui é a impressão do dinheiro do nosso país. E nos últimos apenas 5 anos, 50% de todo o dinheiro impresso ocorreu nos últimos 5 anos, pessoal. Exatamente, eu estou falando que a quantidade de dinheiro impresso nos últimos 5 anos é equivalente aos últimos 31 anos. E qual é a relevância desse dado? Qual o problema da gente imprimir tanto dinheiro? O problema é que a gente está imprimindo dinheiro exageradamente sem ter a produtividade acompanhando essa impressão de dinheiro. Como assim, Feza? Explica um pouquinho melhor esse dado aí que você acabou de mencionar. Então olha isso daqui. Isso daqui é a produtividade do Brasil, tá bom? Então nesse gráfico aqui, o que vocês estão vendo? A produtividade brasileira desde 1989, ou seja, aí desde os últimos quase 37 anos, digamos assim. E repare que o patamar atual que a gente se encontra é abaixo de 37 anos atrás. A nossa produtividade está estagnada, na verdade está ligeiramente abaixo de 37 anos atrás. Então quando a gente começa a imprimir muito dinheiro sem ter a produtividade adequada, a gente acaba vivendo momentos de quê? De ondas inflacionárias pela frente. E por que eu estou falando agora de inflação? Primeiro ponto que a gente precisa se ater aqui nesse caso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o dólar. Na hora que a gente compara o dólar com as principais moedas de países fortes, tá? Como no caso aqui é o DXY, o que a gente vê? O dólar desde 2008 mais ou menos, ele vem percorrendo esse canal de alta, né? E inclusive o dólar vem ganhando aí então força nos últimos quase 25 anos mais ou menos, perante moedas de países fortes, não de países emergentes que nem o Brasil. Eu estou falando aqui principalmente de euro, libra esterlina, ien japonês,
tá? Franco suíço, entre outras moedas aqui, tá? Mas principalmente 60% desse indicador aqui está atrelado ao euro, tá? Então, reparem só que o dólar vem ganhando força nos últimos anos, perante inclusive as moedas mais fortes. Ok, Feza, mas por que você comentou o dólar referente à onda inflacionária? Por quê? O mercado global inteiro, as coisas, né, os itens, o consumo e tudo mais, são denominados em dólar. Então, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas o café é cotado em dólar. O Brasil é o maior produtor de carnes, mas a carne é cotada em dólar. O maior produtor de minério de ferro, mas o minério de ferro é cotado em dólar. O maior produtor de soja, mas a soja é cotada em dólar. Então a gente precisa então acompanhar esse movimento do dólar, porque ele está inerente à nossa inflação. Por isso que é importante a gente monitorar ele. Porque se o dólar dispara, você sabe que certo tempo depois vem um delay aí, tem um atraso no mercado, que a gente vai ter uma onda, uma tendência de uma onda inflacionária pela frente. E a gente está vendo o dólar então subir nos últimos anos, mas em relação ao real, a história também não muda. Repara que a gente tem o real ali desde a década de 90, né? Então vê que ele tem umas tendências de alta, no qual a gente tem uma tendência de baixa quando as commodities estão indo muito bem. O super ciclo das commodities, que nesse caso aqui foram 10 anos aproximadamente, que foi impulsionado pela China, pelo crescimento chinês. Então as commodities começaram a bombar no mundo e o dólar começou a despencar, né? E justamente era tanto dinheiro entrando no Brasil que o dólar ia perdendo sua força, justamente porque a gente estava vendendo muitas commodities. Mas acabou o super ciclo das commodities. O que acontece, Feza? Repara que a gente vê então o dólar voltando a subir com uma tendência bem forte aí, né? Só para vocês terem ideia, né? Então, Feza, mas repara, pessoal, repara então aqui que mais ou menos em 2016 o dólar tem uma leve queda durante 2 anos. Repara que mais ou menos em 2020 para cá a gente teve uma queda aqui ligeira também. Por quê? Porque literalmente esses momentos foram marcados por booms de commodities. Repara que super ciclo das commodities é diferente de boom. Super ciclo é um período longo, extenso, que dura mais ou menos uma década. Boom de commodities tem uma média aí de 2 anos pela frente das commodities valorizando e aí, portanto, o dólar tende a cair nesse período de booms de commodities, que foi o caso aqui mais ou menos 2016, logo depois do impeachment da Dilma, tivemos um boom de commodities, o mundo estava prosperando, então estava demandando por commodities, e na sequência aqui a gente também viveu a pandemia, né? Tivemos um boom aqui do dólar por conta de medo do mercado e na sequência um boom de commodities, que a gente viu até mesmo o IPCA subindo e etc, o GPM bombando, acho que chegou na casa de 40% e tudo mais. Então aqui a gente também vê o dólar de certa forma com uma queda aqui nesse período de boom, tá bom? E por que eu estou mencionando sobre isso, reforçando sobre isso? Porque, pessoal, o que ninguém te conta, o que os influenciadores, os supostos especialistas, analistas não contam para vocês é que o mercado vive ciclos. E o momento atual de ciclo do mercado que nós estamos vivenciando se chama estagflação, que é um ciclo marcado por economias estagnadas e inflação descontrolada. E a última vez que a gente viu esse ciclo foi na década de 70. Eu Feza não estava vivo, provavelmente muitos de vocês aí que me assistem nesse vídeo não estavam vivos também e não se lembram como foi esse período. E aí basicamente a gente pode trazer 3 pilares importantes para o cenário de estagflação, que são, quais são eles? Primeiro pilar, polarização em massa da população. Nunca vimos tanto direita versus esquerdas espalhado pelo mundo inteiro. Não é só Lula e Bolsonaro, é Kamala com Trump, é Cristina Kirchner com Milley, é a Europa inteira polarizada também, etc. Segundo principal pilar, temos guerras espalhadas pelo mundo inteiro. Então repare que a gente está vendo cada vez mais guerras aí pelo mundo. Estamos intensificando a guerra agora com Irã e Israel, Estados Unidos se enfiando de novo no meio e etc e vai, né? Então guerras espalhadas pelo mundo inteiro. E terceiro principal pilar aqui que a gente encontra inclusive são panelinhas se formando. Então a gente vê quem quer fazer parte da panelinha dos Estados Unidos, Argentina já não sei o que quer, a Índia quer, Canadá, México também quer, e as pessoas que quem querem fazer, pessoas não, países que querem fazer parte da panelinha da China, junto com Rússia, Irã e etc. E o Brasil está nesse meio aqui dessa panelinha. Então repara, de fato, o que está acontecendo, e isso também aconteceu por volta da década de 70. Beleza, Feza, entendi, estávamos marcados pela década de 70 aqui.
como foi marcada esse período de estagflação? Me conta. Então eu vou contar aqui para vocês. O período da estagflação, reparem por favor na linha branca. Ou na década de 70 a gente vivenciou 3 ondas inflacionárias, como vocês podem ver. Tá bom? Linha branca. Então foi desde 1966 mais ou menos até aqui final de 1982. E como está, se a gente trazer um paralelo aqui, né, trazer uma analogia nesse caso, a estagflação atual? Vivemos também a primeira onda inflacionária, vivemos uma segunda onda inflacionária aqui marcada pela pandemia e atualmente a gente está prestes a viver a terceira pernada de alta da onda inflacionária. Então reparem nisso daqui, de novo, eu reforçando sobre inflação para vocês, no qual esse período atual que a gente está vivendo, né, ele é muito similar ao de 2026, né, justamente que a gente está fazendo essa analogia, né, em termos de período, né. Então repare aqui, ó, eles não são idênticos, senão uma linha estaria sobreposta. Mas repara que aí o mercado rima, pessoal. Ele se assemelha muito, parece um espelho, né? Então repara como a linha vermelha vai acompanhando o movimento da linha branca, que foi marcado pela década de 70. E atualmente estamos aqui num similar, em termos de prazo aqui, né, de períodos, em 1978, muito parecido com 2026, no qual em 1978 tivemos o início de uma pernada de alta inflacionária que foi mais alta do que as outras 2 ondas inflacionárias aqui no caso. Foi a onda marcada mais forte que teve, no qual a inflação nos Estados Unidos chegou a bater 15%. É isso mesmo, pessoal. Então, de novo, estamos prestes a vivenciar uma onda inflacionária pela frente, no qual então o Brasil tende a sofrer então com esse momento. E por que eu estava falando do dólar, quero cruzar com esse momento com vocês? Porque se eu trago aqui para vocês, ó, ao vivo e a cores, pego aqui o dado do dólar, né? Obviamente em 1978 a gente não tinha o real, né? Porque ele surgiu em 94, mas na hora que eu pego e comparo ele, então, na hora que eu pego e comparo o dólar perante as outras moedas fortes, os seus pares aqui, no mundo, com euro, ien, franco suíço e etc. Repara que aqui então nessa linha aqui eu marquei 1978. Como o dólar se comportou nesse período, Feza? E aí vocês veem exatamente isso daqui, ó. Ele andou ainda um pouquinho mais de lado depois de 1978, no qual em 1980 a gente olha a pernada de alta do dólar aqui nesse caso, pessoal. Não é brincadeira. O dólar perante moedas de pares de países desenvolvidos, ele chegou a subir 88%. Não é brincadeira, prestem atenção nisso, tá bom? Então, de novo, por que eu estou falando sobre isso? Porque estamos vivendo uma nova onda inflacionária pela frente e eu quero que vocês se protejam disso daqui, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque o principal item que mais pesa no nosso IPCA é combustíveis. E os nossos combustíveis estão sendo camuflados e eu vou te provar. Além da gente estar injetando cada vez mais álcool na nossa gasolina, cada vez mais biodiesel no nosso diesel, a gente vê o quê? Esse relatório aqui então é da Bicom, ao vivo e a cores para vocês, do dia de hoje no que eu gravo esse vídeo, né? A gente vê o quê? O óleo diesel com um desconto de 37% em relação ao mercado global. A gasolina com um desconto de 36% em relação ao mercado global. Mas como assim, Feza? Tá com desconto a gasolina aqui no Brasil? É isso mesmo. A Petrobras anda subsidiando, digamos assim, todo esse desconto na gasolina. Mas que desconto? A gasolina tá cara. É isso que eu quero que vocês reflitam. Porque se a Petrobras parar de bancar esse desconto, vocês sabem que ele virá diretamente ser precificado nos postos de combustível. Então, se vocês acham que a gasolina e os combustíveis estão caros atualmente, saiba que poderiam estar muito mais caros do que a realidade te mostra. Por que eu estou falando isso daqui? Porque, de novo, estamos vivendo uma onda inflacionária, mas a Petrobras e o governo andam subsidiando os combustíveis, que é o principal item de peso dentro do nosso IPCA. Nossa, mas que governo bonzinho, por que isso? Será que é porque daqui 5 meses nós viveremos as eleições? Será que o governo não quer ser marcado por uma onda inflacionária à frente? E depois que o governo for reeleito, né, caso seja, ser reeleito, será que vai esse desconto aqui nos combustíveis vai continuar existindo?
e a onda inflacionária tende a estar um pouquinho atrasada aí só por conta de eleições e, portanto, a inflação sendo camuflada por conta disso, fica a reflexão aqui para cada um de vocês. O que eu estou trazendo é dados e vocês podem refletir com eles. Então, o Brasil, na verdade, vou te mostrar agora, ele anda vivendo um problema na taxa de juros real. E por isso, já acho que já trouxe até o print aqui para vocês. Deixa eu ver se sim ou não. Não. Então, beleza. Então, o que eu vou trazer aqui? O nosso juros real, marcado principalmente aqui pelo IPCA, estou no site do Tesouro aqui para vocês verem ao vivo a cores. Deixa eu melhorar um pouquinho a resolução aí para vocês. Então, beleza. Repara o seguinte, deixa eu filtrar IPCA, já tá. Repara o seguinte, pessoal. Tesouro IPCA 2032, tá? IPCA mais 8,23%. Isso daqui é uma taxa de juros real. O que é a taxa de juros real, Feza? É os juros descontado pela inflação. Então aqui, o que esse papel está te entregando de fato real? Ganham acima da inflação, 8,23%. E o de 2040, 7,57%. Né? E o 2050, 7,26%. Pessoal, essas taxas são extremamente elevadas. É um momento de muita cautela ao investir no Brasil, porque estamos com um risco precificado muito acima da média do mercado. Tanto que um estudo do ano passado, né, da Zanella Wealth, aqui vou mostrar para vocês, muito interessante, mostrou o seguinte, né? Então repare esse gráfico aqui, tá? Vamos lá. O que ele está mostrando aqui? Por quanto tempo, né, o Tesouro IPCA 2035, tá, ficou acima de 3,5%? Tá? 95% do tempo, o Tesouro IPCA 2035 estava acima de 3,5%. Acima de 4%, 90%. Acima de 4,5%, 80% do tempo. Acima de 5%, 73%. E à medida que a gente vai subindo, o patamar atual que a gente se encontra, então analisando nesse cenário atual de 2035 aqui, seria acima de 7,5%. Um patamar de juros. Então o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Estou querendo dizer que essa rentabilidade aqui de quase 8%, mais ou menos, uma média de 7,20 até 8,23, só é vista apenas 1% do tempo. Olha como essas taxas são extremamente raras. Então, se você tem um projeto de longo prazo pensando no Brasil aqui, pode começar a fazer um sentido essas taxas aqui para vocês. Por quê? Porque entenda o seguinte, um IPCA mais 7 durante 10 anos, ele não vai só te corrigir pela inflação, como vai te entregar 100% de retorno. Ou seja, estou falando de 100% de retorno acima da inflação. Olha só que loucura, para vocês terem ideia como essa taxa é extremamente alta. Só que a grande verdade, pessoal, é que essa taxa aqui, ela é extremamente penosa para o nosso futuro do Brasil de longo prazo. Tá? Então, oportunidade para alguns e, infelizmente, é um problema financeiro muito sério para o nosso país de longo prazo, para que tende a se resolver com mais dificuldade, etc, etc. Tá bom? E olha só que interessante, né? Então, eu vou trazer essa análise que eles fizeram, né? Da última vez, então, que a gente chegou nesse patamar entre 7 e 7,5, né? Vamos colocar aqui esses dois aqui. 2 anos depois, o Ibov subiu 63% a 105%. Tá? O patamar atual que a gente se encontra, na verdade, estaria mais próximo daqui. Então, de acordo com essa análise exclusiva aqui, né, um patamar atual que a gente está vivendo do IPCA+, teria em condições de, para daqui 2 anos, a nossa bolsa estar subindo 105%. Fizeram esse estudo também com o IFIX. Então, o patamar atual que a gente se encontra, a gente teria então um IFIX daqui 2 anos, no caso, como esse estudo foi feito ano passado, ou seja, o ano que vem, de uma alta de 69%. Tá legal? E por que eu estou querendo trazer mais dados sobre isso daqui? Porque, de novo, estamos entrando num período de Copa, ninguém vai falar sobre isso para vocês, quero já deixar isso anunciado na mente de vocês, pelo menos para os próximos 2 meses, aí, enquanto a Copa está rolando solta, mas a verdade é que as eleições estão chegando, e medidas populistas estão sendo cada vez mais intensificadas. Então isso daqui eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp, gratuito para todos, quem tiver interesse tá aqui, vou deixar no link da descrição desse vídeo. Mas reparem o seguinte, já estamos com medidas populistas em vigor, no qual gás gratuito, desenrola 2, isenção de imposto de renda até R$5.000, etc. E ainda até as eleições, a gente deve vivenciar novas medidas populistas sendo implantadas. O fim da escala 6x1, que já praticamente já aconteceu aqui, né? Plano de saúde de R$100,
crédito para reformas, passagem de ônibus gratuito, isenção de IR até R$ 10.000, crédito para motoristas de aplicativo totalizando 30 bilhões de reais e internet grátis para o Bolsa Família. Então, estou querendo dizer isso daqui. O governo está imprimindo muito dinheiro, está se endividando a taxas muito caras, como eu acabei de mostrar, e isso tende a ser uma penalidade para o Brasil de longo prazo. No entanto, no curto prazo, o governo então está focado nas eleições, tentando trazer o máximo de respaldo possível para conseguir vencer essas eleições. E por fim, para dar uma finalizada nesse vídeo, antes de mais nada, se você está gostando do conteúdo até aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos para que eles também tenham ciência de tudo isso daqui. Mas trazendo de volta para o vídeo, literalmente é o seguinte, pessoal. O que a gente anda vendo da população brasileira aqui no caso? Ela anda extremamente endividada. Então eu peguei alguns cenários aqui para vocês, tá? Isso daqui é um estudo do PEIC, tá? Não é um dado do FESA nem nada. Mas repara em 2015, tá? Repare isso daqui, eu quero que vocês fiquem atentos a isso daqui. Como anda a saúde financeira dos brasileiros? Percentual de famílias endividadas em 2015, 58% aproximadamente. Contas em atraso, 17,5%. Não terão condições de pagar, vulgo inadimplência, 6,4%. Por que eu peguei esse período de 2015? Porque a gente viveu uma das piores crises no Brasil, marcados ali, certo tempo depois, pelo impeachment da Dilma Rousseff. Fevereiro de 2020, 65% das famílias endividadas, 24% das famílias com contas em atraso e quase 10% de inadimplência. Agora eu começo a trazer, e por que eu peguei fevereiro de 2020? Por conta, né, que vivíamos uma crise global, uma pandemia. Então, de novo, peguei dois cenários de crises globais, de crises que o Brasil passou, uma internacional e outra local, e agora trago um pouquinho do que anda acontecendo atualmente. Em fevereiro, 80% das famílias endividadas, 30% com contas em atraso e quase 13% inadimplente. E repare que o momento atual só piorou. 82% quase das famílias brasileiras estão endividadas e quase ainda 12% aqui estão inadimplentes. Então a saúde financeira da família brasileira está péssima. Péssima quanto, Feza? Muito pior do que uma das maiores crises que o Brasil já vivenciou e muito pior do que uma pandemia global que ocorreu em 2020, tá bom? E por que eu tô falando disso? Porque estamos prestes a vivenciar o Desenrola 2, pessoal. De novo, Desenrola 2 faz parte do pacote de bondades aí, de medidas populistas, né? E aí a ideia do governo é o quê? É literalmente ajudar essas pessoas, ou seja, comprar votos indiretamente, digamos assim, das famílias que estão endividadas e fazendo com que elas deixem de se endividar. Mas só que por que eu estou trazendo esse quadro aqui? Porque o último desenrola aconteceu lá em agosto de 2024, tá, pessoal? Ó, em agosto de 2024 e foi mais ou menos até janeiro de 2025. E repara então que nesse momento a gente tinha uma média de entre 76% e 77% e 78% das famílias brasileiras endividadas. Contas em atraso não melhorou em nada, começou com 28,8% e terminou em 29,1%. E inadimplência continuou nos mesmos patamares, né? E certo tempo depois que o programa Desenrola acabou, que foi de fevereiro em diante, repara que a brincadeira voltou a subir, chegando então nos patamares atuais que nós estamos vivenciando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Desenrola 2 vai ser uma tremenda entrada de dinheiro para recursos que não vão solucionar a vida dos brasileiros endividados, muito pelo contrário, vai trazer um alívio de curto prazo para que certo tempo depois as coisas apenas piorem. Então, esse vídeo eu quero trazer de reflexão de novo para vocês que estão prestes a vivenciar uma Copa do Mundo e que eventualmente podem ficar sem muita noção do que anda acontecendo no nosso país, mas no entanto, eu vou continuar trazendo vídeos aqui mostrando a realidade dos dados que, de novo, na mídia não vai estar anunciando para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, já segue a gente, compartilha com seus amigos para que mais brasileiros possam ter ciência de tudo isso que está acontecendo. Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até mais!